Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Em 10 anos de história, o programa de incentivo à leitura do Itaú Social, Leia para uma Criança, já distribuiu cerca de 60 milhões de livros infantis. Com o objetivo de incentivar a leitura do adulto para a criança, mais uma vez, até o dia 29 de outubro, o projeto está com inscrições abertas para editoras que queiram escrever suas obras. Nessa edição de 2022, serão selecionados 2 livros, um de literatura indígena e um de literatura negra, e mais uma vez, a distribuição será feita exclusivamente para crianças de escolas e creches públicas, bibliotecas comunitárias, organizações da sociedade civil e outros órgãos públicos. Para explicar todos os aspectos, curiosidades e ainda apresentar dados sobre o edital, novamente conversamos com Diane Mello, coordenadora de Engajamento Social e Leitura do Itaú Social. Nesse bate-papo, ela explicou em detalhes como é feita a seleção das obras, a decisão de distribuir os livros exclusivamente para escolas e creches públicas e órgãos públicos, e ainda sobre a importância da mediação, da leitura na primeira infância e sobre o mercado de livros infantis. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E no episódio de hoje tem um momento MVB antes das indicações. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 187 do dia 18 de outubro de 2021, gravado no dia 14. Eu sou Fábio Errara, com Thalita Facchini e Maju Alves, e a edição de Gil Luiz Mendes da Central 3. E agora, a nossa conversa com a Diane. Bom, obrigada, Diane, por estar aqui com a gente de novo participando do podcast Publish News. Faz um tempinho já, né, desde a sua última participação, e está aqui de novo para falar, mais uma vez, sobre esse edital importante do Leia para uma Criança. E eu queria que você começasse explicando basicamente como é que vai ser esse edital que vai selecionar os livros para o ano que vem. Ele tem alguma diferença do edital do ano passado? O que vocês procuraram aprimorar para esse novo edital? Anitta, obrigada pelo convite, sempre muito bom falar com vocês sobre esse assunto. O edital do Leia para uma Criança 2022, ele segue a mesma linha de 2021, né? Ou seja, a gente trabalhar com um edital temático, né, para as questões indígenas e raciais, né? A gente percebeu que 2021 foi um exercício muito interessante, né? A gente recebeu amostras aí de livros muito interessantes para a primeira infância, abordando essas temáticas, e a gente achou que valeria muito a pena a gente continuar com o edital seguindo essa linha mais temática, né? Então, sem grandes novidades, só reafirmando aqui o nosso compromisso com a equidade, com uma diversidade de narrativas que é tão fundamental para a formação dos pequenos leitores. E, novamente, focado a crianças de 0 a 6 anos, né? De 0 a 6 anos, né? O programa, ele completou 10 anos, a gente está aí fortalecendo essa questão da leitura do adulto para e com a criança, que acho que é bem importante a gente destacar, que não vale só ler para a criança naquele momento ali como se fosse uma obrigação, né? Mas sim um momento prazeroso, um momento de troca, um momento de colaboração em que essa criança assume um papel importante nessa relação, né? Uma criança que também tem desejos, tem preferências, né? Já na literatura a gente percebe que as crianças gostam de determinado assunto, menos de outros, alguns tipos de personagem. Então é muito bom que os pais e os adultos estejam atentos, né, a essas preferências das crianças e que também essas leituras possam despertar boas conversas, né, que é o que a gente sempre espera. Jane, como você falou, já são 10 milhões,
desculpa, 10 anos, e minhas contas aqui, quer dizer, que eu vi, são quase 60 milhões de livros distribuídos, né? E agora, pegando nessa faixa etária, qual a importância, você já falou de parte dela, mas assim, qual a importância desse ato da leitura para a criança ou com a criança, né? Eu sei da preocupação, mas esse foco nessa faixa etária também, o que se busca exatamente de forma educacional, etc., e ganho social, né? Primeira infância é um período decisivo para todo o desenvolvimento infantil, né, e constituição aí desta pessoa, desse ser humano. Então, todo o esforço que a gente tiver para estimular essa criança desde a barriga, né, porque quando a gente fala de 0 a 6, a gente está falando ali já da concepção, quer dizer, o momento que a criança está na barriga da mãe, ela começa a ouvir, ela começa a identificar entonação, a voz. Então, é muito importante que a gente comece, desde esse momento, a ler para essa criança. Por quê? Primeiro, pelo estabelecimento de vínculos que essa ação promove, né? Então, essa conversa, esse olhar atento para a criança, essa melodia que a voz traz, né, no contato com a criança, propicia a segurança, né? Propicia ali um momento de afetividade que é fundamental para que essa criança consiga se desenvolver plenamente, né, em vários aspectos. Aí eu vou chamar atenção também para o desenvolvimento linguístico dessa criança, ou seja, né, para a aquisição da linguagem oral, para a aquisição da linguagem escrita mais futuramente, né, para esse repertório cultural e social, né? Então, quando a gente insere a criança numa sociedade letrada, né, o que isso significa, né? O que a gente está trabalhando? Não é só uma simples história. Eu já ouvi gente falar, não, para criança o que importa é ler, não importa o livro. Claro que importa, né? Importa o tipo de ilustração que eu vou levar para essa criança, o tipo de narrativa, né? Livros que não subestimem a capacidade que essa criança tem de pensar, né? E de agir. Então, eu diria que são aspectos fundamentais que vão fazer toda a diferença para o desenvolvimento dela enquanto pessoa, né? Então, esse momento é crucial, do 0 a 6 anos, para todo e qualquer estímulo que a gente puder dar. E, Diane, eu queria, se me corrija se eu estiver errada na formulação da minha pergunta, mas em setembro, quando quando o Itaú Social anunciou os livros para 2021, e eu não sei se é só nesse ano de 2021, se foi antes disso também, que teve essa parte da distribuição ser exclusivamente para escolas, organizações de sociedade civil e bibliotecas comunitárias, né? E aí teve algumas pessoas, quando a gente publicou essa nota no Publish News, que reclamaram, que argumentaram que estava restringindo muito e que elas não poderiam, sei lá, participar e ter esses livros para mediar com seus filhos. Como é que se deu essa decisão de fazer essa mudança e vocês estão a par desse impacto? Como é que vocês lidaram com isso? Vamos lá, vamos por partes. O Itaú Social sempre foi um valor para nós, né, a equidade. Então, levar literatura de qualidade para as famílias em maior vulnerabilidade social, né? Então, essa sempre foi uma preocupação. É claro que durante esses 10 anos, a gente tinha também um desafio de mobilizar a sociedade, né, para esse convite, leia para uma criança. A gente queria, de fato, levar para a sociedade essa discussão, essa importância da primeira infância, da leitura na primeira infância, e a gente ficou muito feliz com esse resultado, né, ao longo desses 10 anos. Então, quando alguém escreve para a gente, poxa vida, a vida inteira, 10 anos eu entreguei livro para o meu filho, esse ano eu não vou poder mais. Bom, seu filho já deve estar grandinho, já deve estar aí com 10 anos, né, vamos olhar para isso de uma outra forma. A gente fica feliz de ter feito parte aí, né, de quase uma geração que consumiu essa literatura. De uma maneira ou de outra, eles foram atingidos pelo projeto, né? Foram atingidos pelo projeto, porque a gente fala que formação de leitores não é só para as famílias menos favorecidas e mais vulneráveis, né? A gente também sabe que é um desafio da nossa sociedade em geral formar leitores. Então, sem dúvida nenhuma, houve um impacto, né? E mesmo da importância, né? Da família dizer, não, eu quero o livro é importante, né? A diferença aqui é que a gente está dizendo de quem não pode comprar o livro, quem de fato não tem acesso a nenhum livro, né? E muitas vezes vai ter acesso só na escola,
né, onde frequenta, ou na organização social, ou na biblioteca comunitária, dificilmente esse livro vai para casa, né? Então, a gente sempre teve uma distribuição, né, voltada para escolas públicas, para as organizações sociais e bibliotecas comunitárias, mas ela não era uma distribuição exclusiva, ela era uma parte da distribuição ia para esse público. E com a pandemia, né, a gente 10 anos de programa, refletindo muitas questões internas, com a pandemia a gente percebeu, e pesquisas mostraram isso, que a primeira infância foi a faixa etária mais prejudicada, porque as crianças ficaram muito tempo fora da escola, sem estímulos, né? Então, imagina uma criança que estava ali em 4, 5 anos, já praticamente entrando na fase de alfabetização, fora da escola, né? Com as suas famílias, muitas vezes, precisando trabalhar durante a pandemia. Então, como é que a gente tenta reverter, né, essa situação? E aí a gente achou que seria uma excelente oportunidade, uma mudança de estratégia muito consciente, né, de tornar 100% da distribuição do Leia para uma criança para essas famílias, né, sobretudo para aquelas em municípios de alta e muita alta vulnerabilidade, que aí, de fato, são famílias que não teriam acesso a essa literatura de qualidade. Então, é claro, né, que essas reclamações existem, a gente tem lidado com elas, a gente tem convocado essas pessoas para refletirem também sobre seu lugar de privilégio, né, sobre esse lugar de quem acessa a literatura e valoriza a literatura, que é algo muito importante também, e convidando essas pessoas a participarem do programa, indicando escolas, indicando organizações sociais que atuam com a primeira infância, para que esses locais, né, essas instituições possam solicitar os livros para as crianças. Então, é um grande movimento que a sociedade toda está envolvida, né, a gente quer envolver, mas a gente entende também que, né, ao longo de 10 anos os livros foram distribuídos, também é algo que a gente ainda vai trabalhando e ainda vai, enfim, sensibilizando essas pessoas para uma causa que é maior, né? Daqui a alguns anos dá para você poder ver esse impacto que deu atingindo esse novo público, né? Sim, sim. Jenny, falando um pouco disso também, imaginando que, por exemplo, claro que faz falta pra gente, né, também, meu filho tem 5 anos, ele já teve alguns livros do Leia para uma Criança, mas e para essas pessoas, o que você sugeriria, né, tipo, porque vocês têm um processo muito criterioso de escolha de livros, né, tipo, primeiro conta um pouquinho desse processo, depois particulariza, assim, para ajuda, para como a gente pode escolher como pais, ajudar a escolher bons livros. Esse processo é bem criterioso, é importante você resgatar isso, Fábio, porque, né, a partir do momento que a gente abre o edital para as editoras, né, se inscreverem, mandarem seus livros, a gente tem aí 6 etapas que vão acontecer, né? Todas elas estão pautadas numa matriz que a gente desenvolveu, que é intitulada Matriz de Critérios de Seleção para Livros de Literatura Infantil de Qualidade. A gente vai olhar para 3 aspectos, e aí esses aspectos servem tanto para o edital, como também para quem é professor, para quem é pai, mãe, para quem é tio e, poxa, quero dar um livro de presente, como é que eu escolho, né? Então, é importante ter em mente 3 eixos principais. Primeiro vai tratar da qualidade temática, né? Então, o tema que esse livro traz é importante, faz parte do universo infantil, vai derivar boas conversas, né, a partir desse livro? Será que eu vou conseguir conversar com essa criança sobre outros assuntos? São temas relevantes para a sociedade, né? Então, eu vou olhar ali para o tema, para esse enredo dessa história. O segundo eixo, eu vou olhar para a qualidade textual, ou seja, para a narrativa, né? É uma narrativa rica, ela traz elementos linguísticos, por exemplo, palavras novas que vão contribuir para a ampliação de repertório dessa criança, aumento de vocabulário, ou é aquele livro que usa só palavrinhas bem fáceis porque acha que a criança não vai entender, né? Então, ou aquele livro que provoca o próprio mediador, o próprio adulto, de falar, nossa, essa palavra eu também não conheço, vamos descobrir juntos o que ela significa. Então, quer dizer, é um livro que textualmente ele traz uma narrativa rica para essa criança.
E, por fim, a gente vai olhar para esse projeto gráfico, né, para essa qualidade do projeto gráfico, que eu vou olhar para o tipo de ilustração, né, então, para a arte que foi utilizada, se essa ilustração conversa com o texto, se essa ilustração, ela compõe essa narrativa, né, ou seja, não é uma ilustração que está lá repetindo o que está no texto, né, no escrito, então, isso amplia também esse repertório mais estético da criança, né? Uma leitura de um outro jeito. Então, a gente sempre olha esses 3 eixos no edital. Então, sendo um edital, né, temático, a gente vai olhar para essas narrativas indígenas e também racial, né? Mas olhando, sobretudo, esses 3 eixos. E aí ela passa por uma etapa que a primeira é uma análise, né? Se o livro ele atende os critérios do edital. Depois vai para um grupo de especialistas, uma comissão formada por especialistas, por mediadores de leitura, que vão observar todos os livros, enfim, fazer já uma seleção. Depois a gente passa por critérios de pareceres técnicos, com, né, especialistas em cada área para identificar aspectos jurídicos, de homologação, direito autoral e tudo mais. E o que a gente adora, que é o grupo focal, que crianças e famílias participam. Então, quem tem a palavra final aqui no processo são as crianças, né? Às vezes é um livro super bem cotado pelos especialistas, que a gente que está no processo adora, mas quando chega na mão da criança e do mediador, ele não funciona tão bem. Então, tudo isso a gente acaba levando em consideração. E aí, Fábio, só para particularizar aqui, né? O que a gente fornece aí, o que a gente oferece de possibilidade para essas famílias que sempre gostaram do Leia para uma Criança, né, que sempre receberam os livros. A gente tem cursos de formação gratuitos, então, para pais, para famílias que queiram, que se interessam pela mediação de leitura, que querem aprimorar, se qualificar. Tem cursos oferecidos no polo.org.br, que é a nossa plataforma de formação. Então, tem lá o Infâncias e Leituras, tem o Leitura para Bebês, tem um outro curso também, que é o Mediação de Leitura para Juventudes, que também não é o foco do programa, mas trabalha com uma outra faixa etária também, que é bem importante. E fora isso, tem a estante digital, que são os livros que estão disponíveis no meio digital, para que as famílias também possam ler com as crianças, né? Então, tem essa outra frente do programa que vale a pena destacar aqui também. E, Diane, eu queria que você falasse de novo um pouco, especificasse melhor essa parte de selecionar livros de temáticas negras e indígenas. Como que se deu a escolha desse ano para se levar em consideração essa temática e a repercussão, que eu acredito que deve ter sido unânime, será para todo mundo, porque às vezes parece tão óbvio para a gente e às vezes não é. Eu queria que você contasse internamente como é que foi isso. Sabe que a gente teve muito receio no ano passado, né? Quando a gente lançou o primeiro edital que trabalhava com essa questão temática, a gente ficou um pouco preocupado de como seria a reação do próprio mercado, né? E das pessoas. E a gente, surpreendentemente, não teve nenhum tipo de reação negativa com relação a isso, muito pelo contrário, né? Eu acho que é uma sinalização do programa que é importante, sobretudo para as escolas, para as bibliotecas comunitárias, para as organizações que têm lá pequenos acervos, né, que tem lá uma biblioteca, de olhar também para a diversidade desses livros, né, que estão disponibilizados para as crianças. Então, o que a gente percebeu nos editais anteriores, quando não tinha esse viés temático, né? Apenas 9% dos livros que chegavam para a gente, eles tinham alguma relação com essa temática. Ou seja, né, quando a editora ia escolher o livro para mandar, dificilmente ela mandava um livro com essa temática, né? Então, para a gente era muito ruim, porque a gente conhece o mercado, a gente sabe o que está disponível, a gente falava, nossa, por que aquele livro não vem para o edital, né? E aí foi essa ideia da gente lançar, amadurecer, enfim, nesse edital especial, reconhecendo, acho que todos os desafios, né, que a gente tem hoje na sociedade brasileira, principalmente no que se refere às desigualdades sociais, étnicas, raciais, né, e o potencial que essa literatura tem para contribuir na diminuição das desigualdades. Então, assim, trabalhar com esses temas, levar esses temas para as crianças, né, e para as casas
das crianças, isso é muito fundamental, né? Então, a partir do momento que uma criança negra, ela se reconhece num personagem, né, numa família, que hoje o livro distribuído é Enquanto o Almoço Não Fica Pronto, que retrata ali uma cena cotidiana de uma família preparando o almoço. E é uma família negra, né? Então, essa criança se reconhecer, né, é muito importante. Por quê? Porque não é trivial. Ela não se reconhece em muitos livros. Então, quando ela está na escola, quais são os livros que os professores trabalham com ela, né? Então, isso é de fundamental importância aí para as questões identitárias, né? Para as questões, sobretudo, de combate ao racismo estrutural que a gente tem na sociedade. Então, a gente acredita estar contribuindo para alguma mudança nesse sentido. Jenny, lembrando que aqui a gente está falando muito com editores e tem sempre novas editoras surgindo. Como é que as editoras fazem para se inscrever no edital e o que elas precisam para poder se inscrever? Vamos lá. Precisam de bons livros, né? Que a gente tem certeza aí que tem, que existe. Então, é só entrar no itausocial.org.br/editais, procurar lá o edital Leia para uma Criança 2022, se inscrever. Ela vai preencher um formulário, ela pode inscrever até 5 livros, né? E aí ela vai mandar um exemplar, lá tem o endereço para o envio, e já participar do processo, né? Então, é importante ler o edital, né? Verificar todos esses aspectos aqui que eu estou contando para vocês, em termos de qualidade literária mesmo, mas tem lá algumas outras informações no edital sobre compra, né? Como que funciona esse processo mais burocrático, mas aí é participar até o dia 29 de outubro. Então, eu faço aqui o convite para que as editoras se mobilizem, participem desse processo, que é muito bacana. E você pode dizer para a gente como é que está a adesão até agora, até o momento? Até se ela comparando com o mesmo momento do ano passado, quantas inscrições ainda estavam abertas? Ele está muito parecido com o ano passado, Thalita, e é isso, né? Todos os editais, a gente acaba na última semana tendo aí o boom de inscrições. Então, a gente está feliz, eu acho que o mercado também já se acostumou com o edital do Leia para uma Criança, né? O edital antes era uma super novidade, as editoras tinham muitas dúvidas, e hoje a gente percebe que ele é um processo mais tranquilo, mais orgânico, né? As editoras já conhecem como funciona o processo, então a gente está bem feliz de colocar na rua novamente esse edital e esperar bons livros, né? E você consegue perceber, ao longo desses anos, existe, não um perfil, mas algumas coisas, assim, falando como editor, né, para o editor, do que se considera essa qualidade, tipo, e principalmente a gente falando de dessas características desse ano, você conseguiria ajudar o editor? Como fazer isso de uma forma mais prática? Fábio, isso a gente notou e é incrível, assim, né? Antes a gente recebia muito livro didatizante, sabe? Aquele livro que você fala, bom, esse não é um livro de literatura para criança, né? Ele pode ser um livro brinquedo, um livro para diversão, mas não é de literatura. Então, eu acho que com o edital, a gente conseguiu amadurecer ao longo desses anos, inclusive, os livros que a gente recebe, sem dúvida nenhuma, eles já atendem 80% dos critérios, assim, sabe? Eu acho que a gente já consegue aproveitar muito mais todos os livros no processo. Antes, nessa primeira etapa, né, a hora que a gente olhava os livros que tinham aderência ao edital, já saía muito, né? Então, a gente percebe esse movimento. Mas, em termos práticos, eu acho que as editoras também estão se atentando mais a essa questão do projeto gráfico, né? A menos ilustrações estereotipadas, né? Tentando valorizar. A gente tem tanto ilustrador bacana, né? Tem tanta gente produzindo arte incrível. Então, a gente percebe essa preocupação também na composição do livro, né? De ilustrações muito interessantes, né? Que de fato complementam aí o livro como um todo. E os autores, né? Eu acho que eu chamo a atenção porque a gente, né, tem aí os autores clássicos de livros infantis que a gente ama, adora, mas tem muito autor novo, autoras, né? Dessa questão indígena, então, é riquíssimo, né? E eu chamo aqui a atenção também para as mulheres indígenas
que estão produzindo coisas lindas, né? E que é isso, eu acho que é se abrir para essa diversidade que o Brasil tem, né? Abrir para esses novos autores. A gente está fazendo agora, vou contar no paralelo, uma experiência outra chamada Vivências Literárias com Marcelino Freire, que é uma oficina literária, né, para que pessoas comecem a escrever. E é de uma riqueza, a gente tem pessoas do Brasil inteiro participando, que é incrível, assim, você fala, gente, olha o que essa pessoa escreveu, né, e nunca publicou nada, nunca tem. Então, ontem mesmo teve uma pessoa que fez essa pergunta, falou, como é que eu escrevo para criança? Né, eu queria mais dicas de como escrever para criança. Então, eu acho que o mercado está aí, tem que estar atento, tem que buscar, né, nas periferias mesmo, a gente vê que tem muita publicação, muita produção efervescente, né, inclusive para o público infantil. Então, eu diria isso, né, para se abrir para o que é novo, que é diverso. E, de novo, sobre a distribuição, serão 2 milhões de exemplares de cada livro selecionado, né? Podendo ou não ser mais produzido caso necessário, é isso? Até 2 milhões. Até 2 milhões. Né? Uhum. A gente trabalha com esse número, até 15 mil exemplares em braille e coleções acessíveis, que acho que é importante dizer também essa nossa preocupação nesses formatos múltiplos acessíveis, né? Porque é um número enorme de crianças com deficiência que precisam também, que têm o direito a acessar essa literatura, né? E aí a gente sempre coloca isso no edital, porque de um ano para outro a gente pode ter alguma variação, né? Porque tem o papel, né, o custo do papel, tem vários detalhes na compra do livro que faz a diferença, né? As editoras sabem bem o que isso significa. Agora, imaginando você falando também um pouco desses cursos para preparar as pessoas como mediadoras também, né? Mas você tem algumas dicas para a gente? Dicas básicas, assim, tipo, que funcionem tanto para o editor quanto para os pais? Vamos lá, que funcione para os dois. Eu acho que é uma coisa interessante. A criança, essa coisa da preferência das crianças, né? Da criança ter ali o livro, o acesso ao livro muito tranquilo dentro de casa, dentro desse lugar onde ela vive, né? Então, livros que ela possa visualizar, que ela possa pegar já desde pequena, né? Quando eu falando pequeno, eu tô falando da criança pequena, mas bebê, né? Geralmente os pais, não, esse livro aqui não vai estragar. Gente, a criança vai morder o livro, ela vai rasgar, e ela tem que fazer isso, né? Se a gente quer uma sociedade leitora, né, e formar leitores desde pequenos, eles precisam ter esse contato com o livro, né? O Fábio tem aí os filhos pequenos, eu também tenho a minha, e a gente sabe que, assim, rasgou por um tempo, depois não rasga mais, tem um maior cuidado com os livros, tem um maior apreço, né? Assim, para fazer uma troca de livros entre as crianças, a minha filha já sofre, já fala, mamãe, mas quanto tempo ela vai ficar com o meu livro? Ela já te devolve, né? Vamos fazer aí o livro circular. Então, eu acho que eu diria isso, né? Que é para deixar o livro acessível para a criança, para ela pegar, para ela manusear, um livro atrativo, né? E o atrativo aqui, gente, não quer dizer que tenha que ter um personagem super apelativo para a criança, né? A gente vai em Bienal, me lembro várias vezes em feira de livro, a primeira coisa que estava lá era o personagem do momento e tal. Não é só aquilo que a criança se interessa, né? A criança gosta de boas histórias, de boas narrativas. Ontem eu estava contando para minha filha uma história sobre refugiados, né? Sobre um menino que veio da Síria, tal. Minha filha tem 7 anos. Eu fiquei horas ali com ela, não consegui passar da metade do livro, porque cada palavra, então, o que é isso? Por que ele tá? Mas por que é o navio? E por que a guerra? Então, é isso, assim, é uma história super rica, mas que dessa história a gente vai ali. Por isso que eu sempre digo que o adulto que está ali com a criança, ele tem que estar não só fisicamente, mas psiquicamente também disponível para aquela criança, porque o livro às vezes levanta questões que mexem com a gente, né? Enquanto ser humano, enquanto cidadão nessa sociedade cruel, né? E você tem que passar para a criança ali, você tem que conversar sobre esses assuntos difíceis. São difíceis para nós adultos, mas que também é necessário que as crianças se apropriem e saibam
de uma certa forma que isso acontece, né? Então, eu diria isso, não subestimar, trazer assuntos interessantes, assuntos que a gente tem discutido neste momento, né? A questão ambiental, enfim, acho que são outras questões aí que o edital não vai tratar necessariamente, mas que são tão importantes para essa mediação de leitura para a criança. Jenny, acho que para a gente terminar a nossa conversa aqui, imaginar que já são 10 anos, são números enormes, esses quase 60 milhões. O que você consegue tirar desse tempo? E imaginando o que pode ser no futuro, né, também. O que você consegue nos passar de lições aí? Eu acho que a gente está num momento bastante oportuno para falar sobre esse assunto, né, de formação de leitores. Acho que a gente, ao longo desses 10 anos, como eu disse, a gente mobilizou muito a sociedade para o tema, né, então convocamos a sociedade para estarem conosco, mas eu sempre digo também que esse é um programa de todos nós, né, porque ele é um programa que vai falar com a criança, que vai falar com a formação, que vai falar de acesso, vai falar de democratização, vai falar de direito, né, de direito à leitura, a essa literatura. Esse não pode ser, embora ainda seja, mas a gente tem que trabalhar para que não seja um direito de poucos, né, a gente precisa trabalhar para que isso esteja nos mais diversos lugares, né, que o livro de fato seja valorizado, né, como esse bem simbólico da nossa sociedade, né, que as crianças possam ser incentivadas tanto em casa como nas escolas, aliás, sobretudo nas escolas, né, eu acho que a gente precisa cada vez mais fomentar e qualificar os formadores de leitura, né, quem são esses professores que trabalham nas escolas, esses bibliotecários, né. Por quê? Porque para muitos a escola é o lugar privilegiado para acesso a livros, né? Então também, se eu tenho o livro, mas eu não tenho ali uma pessoa, um profissional que vai fazer essa ponte, que vai proporcionar essa mediação, não adianta, né? Então, eu vislumbro aí para os próximos anos que a gente tenha cada vez mais que qualificar esse processo de formação dos profissionais e também das famílias, né? De saber escolher bons livros, de trazer bons livros para as crianças. Acho que o próprio mercado ele vai trabalhando também nesta dinâmica, então, à medida que as pessoas também vão se interessando por uma boa literatura, o mercado também vai se adaptando, né, para isso, o que é muito importante. E eu acho que é isso, vamos trabalhar aí com as metas do Plano Nacional do Livro da Leitura, falar de acesso, democratização, falar da formação dos mediadores, falar da cadeia produtiva, né, valorizar as editoras, valorizar o livro físico, né, que é tão importante para essa formação. Então, eu acho que é isso, a gente ainda tem chão, infelizmente, né. Depois de 10 anos de programa, a gente ainda tem muito por fazer. E, Jenny, só para eu ter que certinho nesse calendário do Leia para uma Criança, quando é que os livros serão divulgados, a escolha de 2022? Setembro, né? Geralmente a gente vai lançar em setembro. Mas as editoras, elas sempre ficam sabendo um pouquinho antes, né, do processo, porque aí tem o processo de compra, análise de direito autoral, então, a partir de junho, essas conversas já começam a ocorrer. Então, tem até o dia 29 de outubro agora, e depois a gente já começa todo o processo de seleção. Muito bom. Jenny, muito obrigado pela conversa rica, como sempre. E agora a gente vai para o nosso momento MVB Brasil e para as nossas indicações. E aqui no momento MVB Brasil, com Ricardo Costa. Como vai, Ricardo? Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem, pessoal aí ouvindo a gente? É uma semana importante no ano da indústria livreira, não é, Ricardo? Bem importante, Fábio, bem importante. Importante, eu acho até que por duas razões fundamentais. Primeiro que é um evento importante, sempre foi para o mercado do livro, que é a Feira do Livro de Frankfurt, maior feira de negócios do livro do mercado. A feira, então, acontece essa semana, começando na quarta-feira, esta semana que nós estamos publicando o podcast, né? Então, vamos dar datas, né?
A feira começa no dia 20 de outubro de 2021. E eu queria lembrar, Fábio, que vamos ter esse ano muitos eventos online e gratuitos. Então, pessoal, aproveitem, visitem a página da Feira de Frankfurt, book-fair.com. O link vai estar aí na descrição do podcast. E verifiquem lá os eventos que vocês podem participar, tem muita coisa legal. Eu vou destacar quero destacar dois eventos essa semana. O primeiro é na quarta-feira mesmo, no dia 20, às 9 horas, horário do Brasil. É o CEO Talk, um evento, eu acho que é um dos mais importantes de todo ano, acontece na Feira de Frankfurt, organizado e dirigido, a conversa é dirigida pelo Rüdiger Wischenbach, nem sei se eu falei direito o nome do nosso amigo austríaco, mas ele é um cara bem conhecido no mercado, acompanha e analisa o mercado bastante, e esse ano ele vai conversar com o Klaus Driver, do Allianz Group, e com Robin Warner, da Oakley, De Silva e Phillips. Vocês podem se registrar já gratuitamente no site rebootbooks.org, também vai estar na descrição do podcast. Vocês se registram gratuitamente, vão receber o link para acompanhar, facilita a vida de vocês, mas já coloca lá no calendário, quarta-feira, 9 horas da manhã. E na quinta-feira, às 11, nós vamos ter uma palestra da série Mission Innovative Talk, Book Trading Change, Can Standardization Improve Your Sales and Reduce Your Expenses? Quer dizer, a padronização pode melhorar as vendas e reduzir os custos no mercado do livro? Vamos ter participantes do Brasil, 2, um deles serei eu, e participantes do México e da Alemanha. Vai ser um bate-papo bem legal. É muito bacana, ao mesmo tempo que nós temos o evento acontecendo online, depois de 2020, um evento 100% online, em 2021 voltaremos a ter um evento híbrido, um evento presencial, que na verdade será híbrido, né? A Feira de Frankfurt vai acontecer fisicamente, e eu acho isso muito importante. As feiras são muito importantes. Eu quero só ressaltar isso rapidinho, Fábio, porque eu acho que vale lembrar, sejam as feiras de negócios, como Frankfurt, Londres, Bolonha, Guadalajara e outras, sejam as feiras para público final, como as bienais aqui no Rio, aqui no Brasil, que o Rio de Janeiro confirmou semana passada a realização desse ano, e a CBL também já está trabalhando forte aí para uma bienal bem legal no ano que vem, e outros eventos. Isso tudo é muito importante para o nosso mercado. Então, felizmente, estamos voltando a o que podemos chamar de, entre aspas, vida normal, né? Hoje em dia, com todos os cuidados, a gente sabe aí tudo que tem que ser feito, todas as precauções, mas é importante a gente encontrar cara a cara, estamos usando assim uma expressão mais do nosso dia a dia, né, Fábio? Encontrar pessoalmente as pessoas com quem a gente faz negócio, com quem a gente trabalha. Então, valorizem as feiras, valorizem os eventos e aproveitem que os eventos agora, eu acredito que não voltarão mais a ser só presenciais. Então, quando você não puder ir, vai lá, acompanha, procura o site, veja as programações, porque sempre tem coisa muito legal. Repetindo, quarta-feira, dia 20, às 9 da manhã, horário do Brasil, CEO Talk. Dia 21, quinta-feira, 11 horas da manhã, Mission Innovative, papo sobre padronização no mercado do livro, com gente do Brasil, México e Alemanha. É isso aí, Fábio. São essas as novidades de hoje. Muito bom. Muito bem, já anotado aqui. Ricardo, obrigado. Até a próxima conversa. Thalita, já que o Léo tá de férias e você tá aí se desdobrando por 23 pessoas, você quer começar com uma indicação pra gente? Exatamente por esse motivo, por o Léo estar de férias e estar me desdobrando em 23 pessoas, que eu vou indicar hoje o Publish News Mais, que é o canal para assinantes do Publish News.
vão lá, se inscrevam, leiam as matérias que a gente trabalha arduamente para colocar para vocês lá com exclusividade, entendeu? Diane, mobilize todo mundo aí no Itaú Social para se inscrever no Publish News Mais, e todo mundo que estiver ouvindo a gente também se inscreva, é gratuito, e vão lá ver esse conteúdo exclusivo e ótimo que eu e o Léo fazemos e publicamos por lá. Essa é a minha indicação de hoje. Um bom jabá. Soam bastante, né, para fazer, né, com muito carinho. Exatamente. Muito bom. E você, Maju, o que você tem para indicar pra gente? Eu vou indicar um livro que é um lançamento da Record, que é o livro Não Sei Como Ela Dá Conta. Ele é a continuação de um livro que eu li lá em 2006, que chama Não Sei Como Ela Consegue, que era publicado pela Roku. Aí saiu essa continuação que a Record está publicando agora. E o livro é absolutamente maravilhoso. Ele fala da história de uma mãe que está querendo voltar ao mercado de trabalho, né? Ela para de trabalhar para cuidar dos filhos, ela está querendo voltar 7 anos depois, só que já chegando aos 50 anos, as empresas não querem contratá-la por ter ficado tanto tempo fora. E como é que ela faz para voltar para o mercado e dar conta de cuidar da vida dos filhos? É muito, muito bom. A Diane está meneando com a cabeça, vendo que não é fácil, né? Seria bom se só fosse ficção, né? Mas... E você, Diane, o que você trouxe pra gente aqui? Eu vou compartilhar aqui a minha última aquisição, que é Serei Sempre o Teu Abrigo, do Walter Ugumãe. É um livro incrível da editora Biblioteca Azul, com a sensibilidade de sempre, né? Que é muito particular desse autor, mas é isso, sem muito spoiler, é um livro que mexe aí com a nossa existência, com a existência dos nossos antepassados, avós, então é bem intenso, recomendo. E eu lembro que esse livro tem uma capa linda, né? Fora o projeto gráfico, que é lindíssimo, lindíssimo. Muito bom. E eu queria indicar um livro que chama Morder um Pêssego. É um nome meio estranho, mas é a biografia de um cara que chama David Chang. Ele é um chefe super bem sucedido nos Estados Unidos. Ele é descendente de coreanos e vive uma história muito interessante de sucesso, mas é super errático. E na biografia ele mostra que não foi nada fácil. Ele fala sobre saúde mental, fala sobre como que é conviver com num mercado super competitivo, que é de a cozinha americana, e também com preconceito. E ele é um cara incrível, eu sigo o podcast dele. Também ele tem aquele Ugly Delicious, que é uma série documental no Netflix que é incrível, que é muito bom, eu já indiquei aqui. E o livro é um daqueles que você não para de ler. E é muito bom mesmo, sabe? E é um pouco daquele... Não é o chavão de, a história de sucesso de alguém. É a história de sucesso de alguém, sim, mas apesar de todos os problemas, assim, sabe? Então, é muito bacana. Procura, chama Morder um Pêssego. É um nome engraçado, mas é que tem a ver com o restaurante dele, que chama Momofuku, e tem a ver com pêssego. E acho que é isso. Jenny, muito obrigado por estar aqui de novo com a gente, trazendo essas ótimas notícias que são muito bacanas. A gente vai deixar aqui todos os links, mas obrigado mesmo, viu? Obrigada a você, é sempre um prazer. Então tá bom. Valeu, Thalita. Obrigado, Maju. Até a próxima. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.